Esse é o livro Medieval Bodies, ou Corpos Medievais. Vejam a capa, é belíssima, com tem um relevo dourado, e é uma colagem de várias imagens do período medieval. Olha esse homenzinho esquisito. Então, Medieval Bodies foi escrito pelo Jack Hartnell, que é professor de História da Arte na Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Esse livro foi publicado em 2018. Esse é o sumário, onde o livro foi dividido em partes do corpo e outras coisas. Primeiro capítulo aqui, corpos medievais, depois tem cabeça, sentidos, pele, ossos, coração, sangue, mãos, estômago, genitais, pés e corpos futuros. Então, é um livro bem ilustrado e não são ilustrações aleatórias. Sempre que tiver uma ilustração, o autor vai explicar. A ilustração é porque ele colocou essa ilustração no livro. Medieval Bodies não é um livro de história da arte medieval, é um livro sobre história da medicina medieval, ou pelo menos essa construção das pessoas da Idade Média, o que elas faziam para entender o corpo humano. É um livro que desmistifica preconceitos da Idade Média, o que a gente chama de Idade das Trevas, que é é um estereótipo sobre a Idade Média, que seria aquele período ignorante, de ignorância, que está entre dois períodos iluminados, como a Idade Antiga, a Grécia Antiga, e o Renascimento. E esse livro vai desconstruir essa visão preconceituosa sobre a Idade Média. E a gente pode ver que a Idade Média tem muito mais a oferecer do que a gente imagina, muito mais interessante do que a gente imagina. E que algumas imagens que às vezes parecem muito estranhas pra gente, por exemplo, esse aqui, é um clássico do período medieval. E esse livro, por exemplo, a gente tende a pensar uma imagem com os nossos olhos do século XXI e querer jogar essa visão para séculos atrás, e não vai funcionar, não vai ser algo, vai ficar estranho. Então, eu acho que eu coloquei expectativas demais sobre nesse livro. Eu ouvi um podcast do Jack Hartnell e ele falava sobre história da arte na Idade Média. E o podcast foi fantástico. Eu quis comprar esse livro dele, que atualmente custa de 80 a 200 reais. Então, vocês têm que pesquisar aí o local mais barato. Por enquanto não tem versão em português, só em inglês. Mas seria muito interessante se tivesse uma versão em português, porque esse livro é incrível. Mas voltando às expectativas, eu coloquei muitas expectativas devido ao podcast, fiquei muito interessada. E queria que tivesse mais arte no livro, mas não é bem a função desse livro ser voltado para a arte. E a linguagem que o autor usa às vezes é complicada, porque ele usa palavras longas e complexas, onde uma palavra simples e pequena resolveria o problema.
e às vezes a mudança de um parágrafo para outro não faz muito sentido. Então, às vezes, um pesquisador, um professor tem muito conhecimento, mas não é um bom escritor. Eu acho que esse é o caso do livro. Eu levei muito mais tempo para ler do que eu imaginava. Eu achava que eu ia, vou devorar esse livro, que estou querendo muito ler. Mas eu demorei bastante para ler esse livro, justamente por causa da estrutura gramatical, enfim. Porém, continuo recomendando a leitura. Mesmo assim, é um livro diferente. A gente não vê muito desses livros por aí. E é interessante entrar nesse universo desconhecido. Eu lembro quando eu era criança e a gente estava estudando a Idade Média. E eu perguntei para minha professora por que tem esse nome de Idade das Trevas. Eu fui lá meio que inocente, perguntei assim, a gente chama Idade das Trevas porque a gente não tem documentação sobre eles e esse período deixou a gente no escuro? E minha professora respondeu que não, que chamava de Idade das Trevas por ser um período considerado de pessoas ignorantes. Mas, na minha inocência, eu não estava tão errado, né? Até porque a gente fica num escuro sem saber da Idade Média porque a gente não pesquisa. É um dos períodos que mais tem, digamos assim, mais sobreviveu a arte, a quantidade de manuscritos é enorme. Então foi um preconceito que foi se passando de geração a geração e a gente também não tentou entender. Então, graças a pesquisadores como Jack Hartnell, hoje a gente pode entender melhor o que foi a Idade Média, né? O que ela significa para a gente hoje. Nesse livro a gente vai aprender que a gente herdou muitas coisas da Idade Média. Também até coisas que a gente fala, jargões, são herdados da Idade Média. Coisas da cultura visual. Entre outros. Essa aqui é uma árvore de urina, de xixi. E eles estavam estudando a coloração da urina. Enfim, várias curiosidades que tem nesse livro. Outra coisa que me deixou um pouco confusa, que o autor, ele não só cita a Idade Média da Europa, mas ele vai citar pessoas na Idade Média árabe. E eu achei interessante, já que não é predominantemente europeu, esse conceito que a gente chama de Idade Média Global, Global Middle Ages. E, porém, essa troca que ele vai fazer entre uma e outra, às vezes é um pouco confusa. Mas eu acho que tudo vale, né? Já que ele vai falar algo fora da Europa e que os cientistas, os cirurgiões, os médicos árabes foram tão importantes quanto os europeus. Então é isto. Esse é o livro, recomendo para a leitura. Esperamos que tenha uma versão em português em breve.